de química. Então, o que é química? Química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e a energia envolvida nessa transformação. Então, por exemplo, quando estamos cozinhando um alimento, está ocorrendo uma transformação química. E, no caso, os nossos alimentos é uma matéria. E para ocorrer essa transformação da matéria, nós precisamos do fogo, que é a energia que faz com que essa reação ocorra. Okay? Da mesma forma, então, nós temos, quando temos uma água fervendo de uma chaleira, por exemplo. Então, nós temos a energia que faz com que essa água, que está no estado líquido, se transforme para o estado gasoso e evapore, né? Então, transformando Química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e a energia envolvida nessa transformação. Então, no caso, quando estamos em casa cozinhando um alimento, esse alimento ele é uma matéria. Então, e para ocorrer essa transformação, ou seja, para a gente conseguir preparar esse alimento, nós precisamos de energia. No caso aqui, representado pelo fogo. Okay? Mas pode ser energia elétrica, pode ser outras formas de energia. Nós aprendemos das formas de energia também. Então, a matéria, para ocorrer a transformação, precisa de energia. Isso aqui, então, é uma transformação química, né? Da mesma forma, temos uma transformação física. No caso, quando nós utilizamos a energia, que ela transforma, no caso, a água líquida em água no estado gasoso, que sai na forma de vapor. Então, nós temos a energia que faz com que transforme a matéria. Ok? Então, o que é matéria, né? Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. O nosso bolo, ele é uma matéria. Por quê? Ele ocupa lugar no espaço e tem massa. Mas o nosso fogo aqui, ó, ele não é matéria, tá ok? Então, por ele não ser uma matéria, como que você diz? Por quê? Ele é uma forma de energia, porque o fogo ele não tem massa e não ocupa lugar no espaço. Então, ele é uma forma de energia, tá ok? Então, o nosso bolo é uma matéria e o nosso fogo é uma forma de energia. Transformação da matéria. Então, é qualquer alteração ocorrida na matéria. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cabo de aço que está enferrujando, né? Essa ferrugem que a gente fala é uma transformação, ou seja, ele era um material e agora está transformando em outra substância com propriedades diferentes, ok? Então, aqui no caso está ocorrendo uma transformação, aqui uma transformação química, né? E aqui uma transformação física, ou seja, nós temos aqui água no estado sólido transformando para o estado líquido. Esses nomes aqui ainda não é necessário estar lembrando de todos, tá? Mas mais pra frente a gente vai lembrar de todos aí. Então, nós temos aqui o gelo, no caso a água no estado sólido, né? Transformando em estado líquido, e do estado líquido para o estado de vapor. Então, aqui continua sendo a mesma substância, ou seja, a água, só que em diferentes estados físicos. Então, isso é uma transformação da matéria, tá? Então, qualquer alteração ocorrida na matéria. Então, o nosso cabo de aço está enferrujando. Quando o carro está enferrujando, é uma transformação. Quando você deixa lá um copo com água, ele evapora, ele é uma transformação. Se você deixa um bolo dentro do forno e vai assar o bolo, é uma transformação. Se você está cozinhando lá um alimento, por exemplo, um ovo, então ele é uma transformação. Qualquer alteração que ocorre é uma transformação. E energia? Então, energia é uma propriedade que permite realizar um trabalho, não é? Então, no caso, a gente já falou sobre o fogo, né? Que é uma energia. Nós temos a energia, então, do fogo aqui. Nós temos a energia elétrica, não é? Então, é o que faz com que realizar um trabalho, né? Então, na nossa casa, nós temos diversos materiais ali que realizam um trabalho através do quê? Através da energia. Mas usada normalmente é a energia elétrica. Porém, existem outras formas de energia, tá? Então, para ocorrer uma reação química, é necessário ter energia envolvida nessa reação para que ocorra essa transformação, ok? Fenômeno físico.
Então, fenômeno físico é aquele que não altera as propriedades da matéria, ok? Então, era água, tá aqui, ó, era água no estado sólido, aqui é água no estado líquido, continua sendo água, só que em estado físico diferente, ok? Então, o fenômeno físico não altera a matéria, ou seja, era água, continua sendo água, só que em estado físico diferente, beleza? Se você misturar aqui, fenômeno químico. Então, o fenômeno químico é quando era uma substância e se transforma em outra. Então, no caso aqui, eu tenho uma substância deste lado, ok? E aqui eu tenho outra substância. Então, por exemplo, quando eu cozinho um alimento, depois do alimento preparado, eu não consigo fazer ele voltar a ser o que era antes, ou seja, deixar ele cru novamente. Então, por isso é um fenômeno químico. No caso aqui, a reação de formação da água, eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio, formando H2O. Então, no caso, eu tinha o hidrogênio e o oxigênio, duas substâncias diferentes, que se juntaram e transformaram em uma única substância. Então, isso é um fenômeno químico, ou seja, quando altera a matéria, ou seja, altera as propriedades daquela matéria. Era uma substância e se transforma em outra. No caso, esse aqui eu já falei que era a ferrugem, ou seja, ele é, no caso, por exemplo, o ferro, e depois ele se transforma no óxido de ferro, que é uma substância diferente. Olhando as fórmulas aqui, então, eu tenho uma substância antes e depois eu tenho outra substância. Ok? Se você reparar, são substâncias diferentes aqui, ó. Ok? Reagente e produto. Então, numa reação química, nós temos os reagentes e os produtos. Para você lembrar, então, reagente é o que vem antes e produto é o que vem depois. Por exemplo, na nossa casa, quando vamos preparar um bolo, nós temos os ingredientes aqui antes, para depois sair esse bolo gostoso aqui, não é? Então, não tem como eu ter esse bolo pronto antes de ter misturado os reagentes. Então, por isso que os reagentes sempre vêm antes. Então, o reagente vem antes e o produto vem depois, ok? E olhando nas fórmulas químicas, então, nas fórmulas químicas é isso aqui, ó. Reagente é o que está antes da seta e produto é o que está depois da seta, beleza? Então, os produtos vêm depois e o reagente vem antes. É só você lembrar do bolo aqui. Para eu ter o bolo, que é meu produto final, eu tenho que misturar os ingredientes que vão reagir para formar o bolo, beleza? Então, por enquanto, é isso. Boa prova!